Olá, pessoal. Meu nome é Ana Santana, sou autora e terapeuta. No vídeo anterior, mencionei que as histórias têm o poder de curar, justamente porque elas compartilham com o inconsciente a mesma linguagem, a dos símbolos. Como esse é um tema muito vasto e complexo, decidi aprofundar um pouco mais. Então, hoje, vou falar sobre a presença dos símbolos no inconsciente e nas histórias. O psicoterapeuta suíço Carl Gustav Jung foi um dos estudiosos que mais se destacaram na pesquisa dos mitos e dos símbolos. Ele desenvolveu os famosos conceitos dos arquétipos e do inconsciente coletivo. Difícil? Na verdade, não. Esses termos fazem parte da nossa vida cotidiana, embora poucos compreendam realmente os seus significados. Vamos a alguns exemplos. Quando pensamos no Papa Francisco, que ideias vêm à nossa mente? Caridade, generosidade, é o que a maioria vai pensar. Pois bem, ele é o arquétipo da caridade, da generosidade. Ou seja, ele representa essas virtudes. Esse sacerdote exercita constantemente essas práticas, assim como outras figuras também ao longo da história as cultivaram, como Jesus, Madre Teresa de Calcutá, Gandhi, entre outros. Assim, pode-se dizer que os arquétipos são imagens primordiais gravadas no nosso imaginário, que nos ajudam a compreender as histórias vividas por nossos ancestrais. Elas se originam de vivências repetitivas, protagonizadas por pessoas diferentes em épocas históricas distintas. Bem, o que isso tem a ver com as histórias? Vamos analisar alguns mitos. Narciso era um herói famoso por sua beleza e por seu orgulho. Desde que ele nasceu, um oráculo previu que ele teria vida longa, desde que ele evitasse contemplar o seu próprio reflexo. Mas, arrogante, ele acabou caindo em tentação e se apaixonou pela própria imagem ao se ver refletido em um lago. O que ele representa? Não seria o arquétipo da vaidade excessiva? Assim, pode-se dizer que Narciso é o arquétipo da vaidade. Ele representa em nossa imaginação esse atributo humano. Essa narrativa encontra eco no inconsciente coletivo. Melhor dizendo, é uma ideia que está presente no inconsciente de todos, não de uma única pessoa. É uma herança da história da humanidade. Portanto, essa linguagem simbólica é logo compreendida por esse psiquismo. Aliás, antes de prosseguir, quero garantir que todos sabem realmente o que é o inconsciente. Imaginem um iceberg. A parte que podemos visualizar, apenas a ponta dele, é a parte consciente da mente. Acontece que a maior parte desse iceberg permanece submersa, enigmática, misteriosa. Essa região enigmática é o inconsciente. Freud foi um dos principais pesquisadores dessa região, entre aspas. Mas para ele, o inconsciente é uma parte distinta da consciência. Há várias interpretações desses processos psíquicos.
dependendo do ponto de vista de quem os aborda. Porém, pode-se dizer que ainda há muitos mistérios em torno do inconsciente. Um fato, todavia, não se pode negar, é que ele se traduz por símbolos. E como a simbologia está onipresente nos mitos, nos contos de fadas, enfim, na maior parte das narrativas, é possível imaginar que há uma profunda conexão entre o inconsciente e as histórias. Os sonhos também integram esse universo simbólico. Todos nós já tivemos sonhos repletos de símbolos, difíceis de interpretar. Outro exemplo, agora, de contos de fadas. Segundo a ensaísta e crítica literária Nelly Novaes Coelho, as personagens, as situações ou os conflitos que estruturam essas narrativas são símbolos de situações arquetípicas que vêm sendo revividas desde a origem dos tempos, sob diferentes formas. Para ela, essas histórias podem contribuir para a formação das novas gerações. Em A Bela Adormecida, por exemplo, a princesa que dorme pode muito bem ser o símbolo da metamorfose, como a lagarta que se envolve em um casulo e, ao despertar, se transformou em uma bela borboleta. Ou como a fênix que, após viver durante 300 anos, supostamente ardia em chamas, para logo em seguida renascer. Portanto, aqui há o arquétipo do renascimento, da evolução. Assim, fábulas, mitos, lendas, contos, enfim, todo o universo do maravilhoso está em perfeita conexão com o inconsciente coletivo e pode, portanto, ser instrumento essencial para ajudar a compreender essa psique nebulosa. Mais que isso, pode trazer à superfície a consciência conteúdos fundamentais do inconsciente, contribuindo para que o ser humano conheça, organize, equilibre e cure suas emoções. Eu poderia passar horas falando sobre esse tema fascinante, mas o importante aqui é perceber o quanto a linguagem simbólica interliga o inconsciente e as histórias, ou metáforas, termo preferido dos especialistas em hipnoterapia, tornando possível ao terapeuta mergulhar no universo do paciente e realizar a cura do seu campo emocional. Se você ficou com alguma dúvida ou tem uma outra visão sobre essa questão, deixe aqui seus comentários. Lembre-se de curtir e de se inscrever no canal. Uma ótima semana e, para quem pode permanecer em isolamento social, aproveite para ler uma boa história e conferir o quanto sua psique pode se identificar com ela.